A Revolução Russa de 1917 foi um evento que sacudiu as bases do poder político, econômico e social não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. Marcada por uma série de acontecimentos complexos e uma dinâmica de mudança radical, essa revolução deixou um legado duradouro que moldou o curso da história do século XX e além. Para compreender plenamente a Revolução Russa, é crucial examinar o contexto histórico em que ela ocorreu. A Rússia czarista do início do século XX era uma sociedade profundamente dividida, caracterizada por um sistema político autocrático, uma economia agrária predominantemente feudal e uma sociedade estratificada em classes sociais rígidas. O czar Nicolau II governava com mão de ferro, mantendo o poder absoluto sobre um império vasto e diversificado. No entanto, o regime czarista estava em crise. O país enfrentava desafios internos e externos significativos, incluindo a derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1905 e as crescentes demandas por reformas políticas, sociais e econômicas por parte das classes trabalhadoras e camponesas. A urbanização acelerada e a industrialização incipiente exacerbaram as tensões sociais, criando um caldo de cultura propício para o descontentamento popular e a agitação política. A Revolução de 1905 foi um prelúdio importante para os eventos de 1917. Desencadeada por uma série de eventos, incluindo o massacre de Domingo Sangrento em São Petersburgo, onde tropas czaristas abriram fogo contra manifestantes pacíficos, essa revolução marcou o surgimento da oposição organizada ao regime czarista. Embora tenha sido reprimida com violência, a Revolução de 1905 deixou uma marca indelével na consciência política russa, inspirando uma geração de ativistas e revolucionários. A Revolução de Fevereiro de 1917 foi o primeiro grande levante que levou à queda do regime czarista. Impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo o colapso da economia de guerra, a escassez de alimentos e as greves generalizadas, essa revolução eclodiu em Petrogrado, anteriormente São Petersburgo, e rapidamente se espalhou por todo o país. As forças armadas, esgotadas e desmoralizadas, recusaram-se a reprimir os manifestantes, e o czar Nicolau II foi forçado a abdicar do trono, encerrando assim 3 séculos de domínio da dinastia Romanov. O vácuo de poder resultante foi preenchido por um governo provisório liderado por figuras liberais, que buscavam estabelecer uma ordem democrática na Rússia. No entanto, o governo provisório enfrentou uma série de desafios, incluindo a continuação da guerra, a crise econômica e a insatisfação popular com as reformas limitadas que implementou. Enquanto o governo provisório lutava para manter o controle, uma força política emergente estava se fortalecendo nos bastidores: os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Com uma mensagem clara de pão, paz e terra, os bolcheviques capitalizaram a crescente insatisfação popular e prometeram uma alternativa radical ao status quo. Sob a liderança de Lenin, o Partido Bolchevique organizou um golpe de Estado que derrubou o governo provisório em outubro de 1917, estabelecendo assim o primeiro Estado socialista do mundo. A Revolução de Outubro marcou o início de uma nova era na história russa e mundial. Os bolcheviques consolidaram seu poder, dissolvendo a Assembleia Constituinte e estabelecendo um regime baseado nos princípios do marxismo-leninismo. Uma série de reformas radicais foram implementadas, incluindo a nacionalização da indústria, a redistribuição das terras e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial por meio do Tratado de Brest-Litovsk. As consequências da Revolução Russa foram profundas e de longo alcance, tanto para a Rússia quanto para o resto do mundo. Internamente, a ascensão dos bolcheviques desencadeou uma guerra civil brutal entre os vermelhos e os brancos, que devastou o país e resultou em milhões de mortes. No entanto, os vermelhos emergiram vitoriosos, consolidando seu domínio sobre a Rússia e estabelecendo o regime comunista que duraria décadas. Externamente, a Revolução Russa enviou ondas de choque através do mundo. Inspirou movimentos revolucionários e socialistas em todo o mundo, alimentando o fervor revolucionário que varreu partes da Europa, Ásia, América Latina e além. Além disso, desencadeou uma nova era de confronto ideológico entre o comunismo e o capitalismo, que moldou as relações internacionais do século XX e influenciou eventos como a Guerra Fria. Em suma, a Revolução Russa de 1917 foi um evento de proporções históricas que alterou irrevogavelmente o curso da história.
Desde suas raízes nas profundezas do descontentamento popular até suas ramificações globais, essa revolução continua a fascinar e provocar debate entre historiadores, políticos e pensadores até os dias de hoje. Seu legado complexo e multifacetado permanece como um lembrete poderoso do poder do povo para desafiar o status quo e moldar seu próprio destino. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.